Fala pessoal, nós estamos no primeiro domingo de fevereiro, estamos iniciando uma nova série de mensagens, né? Encerramos aí em janeiro a série É Tempo de Reconstruir. Se você quiser, está no canal nosso do YouTube, tem lá na playlist todas as mensagens. E agradeço aí também o feedback, né, de várias pessoas que me deram aí sobre o quão importante foi essa série na vida, né, de cada um aí. Tá? Obrigado. Sempre bom a gente ter um feedback, né, de que a mensagem de Deus tem feito aí a diferença. Louvado seja o Senhor por isso, tá certo? E nós vamos iniciar uma série. Eu mudei a série aos 44 do segundo tempo, né? Essa série que nós vamos fazer, ela seria em março, e aí eu inverti a série que ia fazer agora em fevereiro, a gente vai jogar para março, ok? Porque eu entendo que a outra que vamos fazer em março tem a ver também com o aniversário da igreja, que vai ser em março, tá? Então nós vamos trabalhar a série baseado no que a nossa Junta de Missões Mundiais, tá? Todos os batistas aí do Brasil, tem colocado nesse ano. Esse é o tema da campanha de missões mundiais, tá? Viva, né, o poder de transformar. Então nós vamos falar sobre isso durante esse mês de fevereiro, nesses momentos aqui no culto, né, nas celebrações aí aos domingos à noite, tá? E todas elas ficam gravadas. Agora veio para ficar esse negócio, né, de transmissão, de gravar, e a gente fala com a galera, fala com a tela. Graças a Deus que vocês estão aqui, porque eu não aguentava mais ter que falar só com a tela, né? Eu falava com a tela e com o técnico, era muito chato aquele negócio. Eu contava piada, o técnico não ria, porque ele estava preocupado com o equipamento, e eu ficava sem graça aqui. Então agora vocês, pelo menos, e por favor, eu quero que venham com máscara de sorriso, que aí eu conto a piada e eu entendo que você está sorrindo, né? Porque você está debaixo da máscara, não dá muito para entender esse negócio, né? Então, já que tem a criatividade, ou vem com a plaquinha, riso, e põe uma plaquinha de não entendi. De repente eu conto porque você não entende, e por aí vai, tá? Aí somos nós, né, nessa simplicidade, nessa caminhada, entendendo que sermos igreja não é ser um peso, mas somos leves, porque o fardo de Jesus, ele é leve. Nós não podemos colocar peso onde Jesus não coloca, na verdade. Nós já temos um peso muito grande, que é lutar contra o pecado. Vamos ser bem sinceros. Isso aí já é uma luta que é pesada demais. Então, se a gente pode se divertir, sorrir um pouquinho, a gente vai fazendo isso, mas com toda a responsabilidade, tá? Eu gosto de contar sempre coisa da atualidade, pegar filmes, seriados, desenhos atuais. Quantos aqui já assistiram ao desenho do Popeye? É novo, né? Eu não sei porque nenhuma criança levanta a mão nessas horas. Enfim, né? Os adolescentes, depois vai lá no YouTube, põe Popeye. Põe assim, Popeye da época do meu pai. Vai aparecer lá uma série. Eu não sei se você já se perguntou, por quê? O Popeye, ele andava sempre, apanhava, dava sempre mal ali, fraquinho. Aí o que acontecia num determinado momento na vida do Popeye? O que ele fazia? Comia o espinafre, não é? Aí as mães começaram a falar para os filhos que espinafre era gostoso, lembra dessa época? Não, vai comer, para você ficar forte igual o Popeye. Você nunca foi enganado por sua mãe nesse sentido? Tem um monte de gente que foi enganado pela mãe, né, pela avó, né? Não, para ficar fortinho igual o Popeye, não sei o quê. Aí você comia o espinafre, aí você tentava pegar alguma coisa e não dava certo, né? Porque não rendia. Mas eu ficava com uma dúvida. Se o Popeye, ele tinha aquele estoque lá, a latinha do espinafre nunca acabava, né, do Popeye. Se ele tinha condições de comer o espinafre e ficar forte, por que ele sofria tanto? Por que ele esperava chegar um determinado momento para pegar? Por que ele não, todo dia no café da manhã, já não pegava uma latinha de espinafre, mandava para dentro e saía vivendo no poder, todo poderoso? Você já parou para pensar e se perguntou nisso? Não, você não teve infância, meu querido. Mas é assim, quando a gente tem infância, a gente fica perguntando. Falei, o cara tem o poder na mão, né, no estoque dele, que é a latinha lá, o espinafre, ou nas plantações. Ele era só comer e viver no poder. No poder.
isso me veio à mente quando eu comecei a ler o tema dessa série, né? Viva o poder de transformar. Vamos ler o texto de 2 Timóteo, você vai entender, ou não, senão você levanta aquela plaquinha de não entendi a ligação do Popeye com nossa, olha a heresia, a ligação do Popeye com o texto bíblico, beleza. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, tá? Eu vou ler do verso 3 a 7, embora a base é o verso 7, mas eu quero ler do 3 ao 7. Estou aqui com a NVI. Diz assim a palavra do Senhor, tá? 2 Timóteo 1, do 3 ao 7. Paulo, né, escrevendo aí ao Timóteo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha o verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler juntos o verso 7? Vamos lá? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, o apóstolo Paulo falando ali, ele orientou muito o jovem Timóteo, né, no início do seu ministério, e ele escreve então agora a sua segunda carta, ele fala ali da saudade que ele tinha, de querer estar com Timóteo, mas ele traz um alerta ali para Timóteo. Ele fala: Timóteo, a situação pode estar bastante complicada, mas você tem que entender, você precisa se lembrar que é algo que você já sabe. Quando fala de lembrar, é algo que já sabe, concorda? E aí ele fala, você tem que se lembrar, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas é interessante que o apóstolo, ele não fala que, pois Deus não te deu. Ele não está falando que é só para Timóteo. Ele está falando nos deu, ele está se incluindo, é no coletivo. Então nós podemos entender também que nós podemos fazer parte desse nos deu, concorda? Porque o mesmo Deus que deu o Espírito, né, para Paulo, deu para Timóteo, também deu para você, deu para mim no dia que você entregou sua vida a Jesus. Por isso que eu enfatizei tanto durante a celebração da ceia, que é importante você tenha consciência e convicção que você já entregou sua vida a Jesus. Porque quando você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito passou a habitar em você. E é interessante que Paulo fala, olha, esse Espírito que habita em você, o Espírito que Deus te deu, o poder, ele é baseado no poder, não é um espírito de covardia. Então, já é por isso que eu me lembrei aqui um pouquinho do Popeye, né? Porque o Popeye tinha um poder quando ele comia o espinafre. Agora é interessante que nós temos o poder, porque o Espírito, ele fica entrando e saindo em nós. Nós não cremos assim, nós cremos que ele habita. Ele entrou, ele tomou conta, então ele está aí dentro, certo? Ele está em você. E nós temos sempre nos lembrar, por isso que a gente nunca pode dizer que nós estamos sós, independente da circunstância. Sozinho, você nunca estará se você entregou sua vida a Jesus, concorda? Porque se o Espírito habita em você, então não é mais você. A gente acredita em umas mentiras e às vezes a gente fica com medo por conta dessas mentiras que a gente acredita, né? Ah, eu estou sozinho, ninguém lembra de mim. Como ninguém? Primeiro que eu não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo, Jesus está comigo, estou sozinho. E eu diria que, estando com Jesus, nós estamos com a maioria, não é verdade? Nós estamos com o poder.
É interessante que lá em Atos 1:8, a gente gosta daquele texto, né? De falar que recebereis poder ao descer sobre vós, né? O Espírito. É esse poder que Paulo está falando aqui para Timóteo. Olha, você não pode em momento algum viver com espírito de covardia. Mas você precisa viver baseado no Espírito que você recebeu, que ele é de poder. Queridos, nós temos que entender que nós não podemos sair da nossa cama como pessoas derrotadas, como pessoas que não têm condições de caminhar. Eu não estou falando aqui no sentido físico, ok? Às vezes você está enfermo, isso derruba mesmo, é normal, tranquilo. Mas eu estou falando em termos de fé e de convicção. Porque às vezes o seu corpo, ele não responde, mas a sua fé está intacta. Às vezes você gostaria de fazer tal coisa, mas você não tem condições físicas. Mas espiritualmente falando, você não, estou tranquilo. Como às vezes a situação está tão ali te afligindo, você olha, se você fosse ver humanamente, você ia se entregar para aquilo, mas você olha e fala, não, eu vou encarar esse negócio. Porque aquele que está em mim é poderoso. O poder de Jesus está em mim, então eu vou viver. E aí que ele está falando para um líder, né, que ele tinha que ensinar o povo. Ele está falando assim, olha, não tenha timidez diante das adversidades, das oposições, mas vá, prega, seja ousado ao falar de Jesus. E vamos entender que ousadia não tem a ver com grito, não tem a ver com ficar fazendo barulho. A ousadia, ela tem a ver com você não se calar na hora que você deveria falar, mas você tem que manter a postura. Por que eu estou falando isso? Porque o texto não fala só do poder, mas ele traz mais 2 pontos, não traz? Olha lá. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Mas de poder, de amor e do quê? Equilíbrio. Eu gosto demais dessa parte. Nós precisamos entender que diariamente nós temos que caminhar como pessoas, entenda a colocação, por favor, não faça recorte. Pessoas que têm poder, pessoas que amam, mas pessoas que são equilibradas. Gente, como está faltando equilíbrio nos dias de hoje, concorda? Como que às vezes a pessoa está numa euforia e de repente ela está lá embaixo no negócio que você olha e fala, mas não é a mesma pessoa que acabou de declarar que tem fé, que isso e aquilo, e aí vem uma circunstância e derruba. Não estou falando que a gente tem que ser super-heróis, não é isso, mas ter equilíbrio. O equilíbrio está em saber segurar a euforia, mas também saber segurar firme diante da adversidade. Não é isso o equilíbrio? Alguém já brincou, eu não sei como é que chama, aquela que põe a corda, assim, fica andando. O Arthur fazia isso. Esse trem aí. Slackline, é isso aí, né? As minhas pronúncias são sempre as melhores. Então, já tentou ir naquilo? Você precisa do quê para caminhar lá? Equilíbrio. Basta você estar todo eufórico, eu vou andar nesse negócio. Se você não tiver equilíbrio, vai acontecer alguma coisa? Você vai cair, você vai se desequilibrar. Então, equilíbrio é importante, você tem que se conter, controlar ali a concentração, manter o foco, entender que é um passo por vez, essa é a parte do equilíbrio. Então, nós temos que entender que precisamos viver o poder de transformar. Nós podemos ser canal de Deus para transformar vidas. Gente, eu acho que isso é algo extraordinário, você pensar em você sendo um ser humano limitado do jeito que é, mas ser um canal de Deus para transformar a vida de alguém. Você já parou para pensar que uma palavra sua pode mudar a direção de alguém? Uma pessoa que está sem esperança, e às vezes você traz uma palavra de esperança, pode mudar a vida daquela pessoa. Esses dias eu estava num comércio aí saindo, estava com a Melissa, minha filha, aí veio um rapazinho bem novo,
Ele falou, oi. Eu falei, oi. Posso orar por você? Eu falei, claro. Ele falou, posso? Eu falei, lógico, ora aí. Aí ele orou, né? Perguntou meu nome, perguntou o nome da milícia, orou. Novo. Não sei se já era jovem ou era adolescente. Novo. Agora eu sou um velhinho, né? Então, um garotão estava lá orando pelo tiozinho. Aí ele terminou ali a oração dele, ele falou, olha, mas eu não estou aqui nessa caminhada só para orar, mas também para falar que Deus tem um plano perfeito para a vida de cada um. E eu fui dando corda, obviamente. Eu não ia chegar para ele e falar, não, beleza, eu sei disso, eu posso até te ensinar, eu sou pastor e tal. Eu fiquei feliz de ver aquele jovem. E aí eu falei, cara, parabéns, não desista disso, porque Deus vai te usar de forma poderosa. Porque o que você está fazendo, de fato, é ser ousado. Porque você parar alguém que você nem conhece. No mundo hoje de tanta hostilidade, primeiro que se a pessoa aproxima, você já, opa, cadê máscara, álcool gel, distantes, show, Covid, e você não quer nem ouvir a pessoa, porque você pensa que se olhar, né, ou por osmose você pega, né, ali o Covid. E aí você aborda alguém no meio de uma pandemia e falando, quer oração? Eu achei muito legal. Eu parabenizei. Não importa de que igreja ele é, né, se eu vou vê-lo novamente, mas, pensando aqui nesse texto, aquele jovem estava vivendo uma vida num poder de transformar. Porque fez diferença na minha vida. Eu sou servo de Deus. E aí, lógico que eu saio dali falando, olha, era para eu estar fazendo isso também, não é verdade? Quantas pessoas continuam mesmo com, agora ainda mais com o Covid, mesmo sabendo que às vezes não pode fazer nada, mas ficam acampados lá fora dos hospitais, não pode entrar. Pessoas internadas por causa do Covid, ou quando vai lá, a gente não poderia estar ali, né, orando por essas pessoas, sendo ousado, mas para você fazer isso, você não pode ter um espírito de covardia, porque o covarde, ele vê, ele até sabe da necessidade, mas ele não dá um passo para mudar, ele dá um passo para fugir. E aqui, meus queridos, Deus, ele quer nos usar como igreja para transformar. Então eu acredito que ele quer abrir a nossa mente, e eu tenho comigo que nesse mês ele vai nos despertar para isso, de que nós podemos sair um pouco, não vou nem falar da zona de conforto, mas da zona de covardia que vivemos, amedrontados, e falar disso nos dias de hoje está muito atual, obviamente, né, pelo que nós vivemos. Gente, passar uma pandemia com a esposa grávida, e minha esposa tendo os problemas respiratórios que ela tem, e a grávida não poder ser medicada se ela ficasse com Covid. Eu sei o que é difícil, e eu continuei trabalhando, né, saindo, tendo que fazer as coisas. A gente toma todos os cuidados. Eu estou aqui, eu vou chegar lá, tem um protocolo dentro de casa lá, né, para entrar. A gente vai sendo levitado lá para dentro, já tira a roupa, já viu aqueles filmes que você passa, você solta aquela fumaça para queimar tudo? Em casa tem esse processo lá para entrar, né? Só na imaginação. Mas a gente já tira a roupa, já põe para lavar, já toma banho, a gente segue todos os protocolos. A gente fica preocupado. Uma decisão que eu tomei já logo no começo foi de não acompanhar os noticiários. Eu confesso para vocês que eu não acompanho porque o noticiário ele vem para piorar em vez de informar. Quando eu quero saber, eu pesquiso na internet dentro das fontes que eu acredito que são fontes mais reais, ok? Não estou duvidando das coisas. Mas nós vivemos uma insegurança monstruosa. Você vai para um lugar que você não conhece. Eu não posso citar aqui alguns exemplos, porque agora fica gravado e pode ser bullying. Mas você vai para um lugar que você não conhece, um bairro X na cidade Y. E o pessoal fala para você assim, ó, cuidado, hein? Lá, chicote estrala, hein? Negócio é feio, hein? Toma cuidado. Eu não me lembro quem estava comigo uma vez que eu fui pregar numa igreja, aí acabou, e a gente tem a mania, né,
de fechar onde a gente está. Eu tenho essa mania, né? Fico conversando. Enquanto a pessoa está ali, a gente está conversando. E acabou o culto, e eu vi que a gente ficava conversando ali, mas eu já vi a galera já levantando, pegando instrumentos e tal, colocando nos carros, e eu falei, uau, esse negócio de salão deve ser usado para outra coisa, né? E aí o pessoal foi, vamos andando, e eu, vamos, né? O pessoal mal educado, né? Aí chegou lá e falou, ó, pastor, olha, vai pela rua tal, vira em tal rua, se alguém pedir para parar, não para. Aí eu falei, mesmo se eu atropelar alguém, não para, dá sequência, porque a situação aqui é toque de recolher. Eu falei, meu Deus, e como é que vocês me chamam para vir aqui nesse lugar? Por que vocês não avisaram antes, né? Eu ia levar uns brutamontes da igreja lá, uns porta-malas para ficar junto, né? E aí, o lugar era perigoso. Então, se fosse antes falar, ó, cuidado, você já vai como, meu querido? Alguém chega para você e fala, pastor, não, meu, o sangue de Jesus tem poder, sai daqui, rapaz. Você já fica preocupado com o negócio, você já fica com a faca, já põe nos dentes lá, você fica nervoso, porque a situação é tensa. A gente vive numa tensão constante. Como viver baseado no poder, com ousadia nesse momento? Precisa de equilíbrio, por isso que o texto ele é completo. Ele fala, seja equilibrado. Tenha a consciência de quem você é, mas viva baseado no amor. Gente, não é momento da gente criticar as pessoas. Não é momento de você julgar pessoas. Não é momento de você falar, eu faria isso e aquilo. Não é momento disso. É momento de nós entendermos que nós podemos ser canais de transformação. Vou dar um último exemplo baseado nisso, como nós somos desafiados e às vezes a gente perde a oportunidade. Hoje eu só estou dando exemplo, dei um exemplo bom de um rapaz e um que eu perdi uma oportunidade. Metade dela. Estava eu novamente em fila, coisa que a gente mais faz agora é consultório, né? Porque é mulher grávida, depois vai, é ponto, não sei o quê, é FIC, tem que ir na pediatra e tal, vai pegar a guia, esse negócio aí que vocês sabem como é. E eu estou lá na fila esperando a minha vez, né? E seguindo todos os meus protocolos internos de casa, de que nem senta na cadeira das clínicas, né? Tem distanciamento, a gente fica, avisa a atendente, fala, vou estar lá do outro lado da rua, quando chegar a minha senha, você me chama, por favor. Então eu estou lá, e um rapaz lá, e encontrou um conhecido, e começam a trocar ideia, e afirma, não sei o quê, que venceu, e que aquele cara é isso, e não sei o quê, e aí começou a virar para liderança de governo, para isso, para gente que é corrupta daqui, dali, e eu cabeça baixa, mexendo no celular. E aí eu caí na besteira de levantar a cabeça e o cara olhou, ele viu que eu olhei para ele. Quando os nossos olhos se cruzaram, eu falei, dancei. E ele fez a pergunta, não é verdade? Eu travei. Eu não estava atento na conversa agora. Aí eu saí pelo como você sairia. Olha, se você está falando que é verdade, pode ser que seja, mas pode ser que não. E fiquei assim. Estou falando a verdade, fiquei assim. Aí ele olhou e falou, mas é verdade. Aí eu falei, então ok. Estamos combinados? Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, né? Aqui agora, vamos embora. Vida que segue. Mas era uma oportunidade que estava escancarada de eu falar, olha rapaz, eu quero falar de uma outra verdade, a verdade é que Jesus transforma a vida. Eu perdi a oportunidade. A oportunidade não escancarou para mim? Se o cara perguntou, e ainda mais a palavra-chave, verdade. Eu fiquei nessa de não saber, de não querer ser mal educado, e aproveitei para descontrair, e perdi a oportunidade. E aí, preparando essa mensagem, isso volta, né? É óbvio, você está preparando a mensagem, fala, ó, espírito de covardia. Então, você pode, muitas vezes, ser covarde na falta de tomar atitude. Isso é covardia também. Ah, mas eu não estou consciente. É covardia. Porque a pessoa que é ousada, ela está atenta. Você já viu um militar? Tem uns aí na igreja. Você viu que os caras estão conversando contigo, mas o farol do cara, o radar do cara está ali, ó. Está em tudo, ele está falando contigo e falando, rapaz, cuidado aí. O cara tem olho em todos os lados. O cara é programado para aquilo. Nós precisamos entender que temos que ser ousados, programados para aproveitar todas as oportunidades. Porque, gente, as pessoas estão clamando, estão desesperadas. E você tem a obrigação, eu vou fechar com isso, de
viver o poder que Deus já te deu. Deus já te deu o poder. Não é uma latinha de espinafre. Mas supondo que fosse, você vai guardar essa latinha de espinafre para quando? Para qual momento? Quando Deus te levar, lá não vai precisar de espinafre, meu querido. Use o poder que está em você. Levante a sua cabeça. Tem algo que está te atormentando, levante a sua cabeça e declare para esse problema que você serve a um Deus que tudo pode. Que você serve a um Deus que cuida de você. Que você não tem medo de encarar as adversidades. Quando o Rodrigo me chamou no WhatsApp para informar que estava indo para o hospital com Covid, eu falei, cara, confia. Deus está no controle, né, Rodrigo? Deus está no controle. É normal nós pensarmos que estamos abandonados e que tudo saiu do controle. Saiu do controle, do nosso. Mas nunca sairá do controle de Deus. E é nesse momento que você tem que demonstrar a sua fé. Viver no poder. Gente, já pensou todos nós amanhã acordando e levantando e falando, eu vou viver o poder transformador de Jesus, aonde eu estiver. Eu vou viver o poder transformador de Jesus com as minhas redes sociais. Eu vou viver o poder transformador de Jesus no meu emprego. Eu vou viver o poder transformador de Jesus na minha família. Antes eu estava irritado quando alguém de casa levantava e falava, mas agora eu vou manter o equilíbrio, porque o poder de Jesus está em mim. Eu vou vencer essa minha limitação, porque o poder de Jesus está em mim. Eu vou vencer, vou ter o domínio próprio, porque o equilíbrio é importante. Eu não vou aceitar viver como uma pessoa descontrolada. Porque o poder, o amor e o equilíbrio de Jesus estão presentes na minha vida. E talvez você pode olhar e falar, olha, mas eu não sei se está. Que tal nesse mês? Nessas próximas mensagens? Mesmo que não seja abordado, mas que você possa falar, eu quero estudar isso mais a fundo. Leia, decore esse versículo. Todos os dias fala, Jesus, como viver o poder, o amor e o equilíbrio nessa situação da minha vida? Como viver o poder, o amor e o equilíbrio naquela situação? Como viver o poder, o amor e o equilíbrio aqui, nessa decisão que eu preciso tomar? Jesus, como o poder, o amor e o equilíbrio pode mudar a minha forma de olhar para a minha família, a minha forma de olhar para a enfermidade, a minha forma de olhar para a minha limitação? Como o poder, o amor e o equilíbrio do Senhor pode me levar a um nível diferente do que eu tenho vivido? Aceita esse desafio? Eu só tenho uma convicção. Você vai trilhar e vai andar por caminhos que você nem imaginava. Mas se é Jesus quem vai te levar, você não precisa ter medo e nem covardia. Porque se Ele vai te levar, Ele vai estar junto. Ele está falando que Ele vai te levar. E Ele vai fazer a obra por você. Muito genérico hoje, sim, só uma introdução. Mas a profundidade que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, eu não posso limitar. Eu creio que esse ano é um ano diferente para nós. Eu creio. Eu não aceito esse negócio de novo normal, novo isso, novo aquilo, e também entendo que a gente não vai voltar do jeito que estava. É óbvio, porque todo dia é uma novidade. E não é por causa do Covid, disso, daquilo. É que nós temos que melhorar. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. E assim a gente tem que crescer. Quanto você cresceu em tudo isso? Mas eu quero te dar os parabéns. Se você está nos acompanhando, você está aqui presencialmente. Se você decidiu estar como igreja, reunido, celebrando, é porque você não quer ficar parado. Parabéns por isso. Você já está dando os primeiros passos para deixar a covardia e viver algo que Deus tem. E agora, como igreja, as coisas vão se ajeitar, igreja. Estamos aí, ó, ministério infantil voltando, mulheres voltando, as coisas vão se ajeitar. Logo volta o trabalho da juventude. A gente vai
retomando, mas baseado no poder transformador de Jesus. Ele quer abalar as suas estruturas para te usar como canal e abalar outras vidas. E a minha oração pessoal é: Deus, abalando a minha o Senhor já está bastante, então bora lá abalar dos outros também, e vamos viver no poder do Senhor. Vamos orar? Pai, Tua palavra é tão especial. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Perdão por muitos momentos nós nos esquecemos ou abandonamos essa convicção de que o poder está em nós. Mas o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, nos ensine sobre isso nesse mês, é o que nós pedimos. Queremos viver no poder transformador do Senhor, nas circunstâncias práticas de nossa vida. Pai, tira de nós aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão 100% do Senhor. Tire de nós os nossos conceitos, nossos pecados, nossos valores. Coloque os seus em nós, ó Deus. Traz intimidade, é o que nós queremos. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que já deram os seus primeiros passos para vencer a covardia e viver baseado no Espírito que o Senhor deu para cada um delas, que é de poder, de amor e de equilíbrio. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Amém, ó Pai.